espairas um jato da lei. É o novo quartel-general Savana. Defensores da Terra contra as forças do mal. Quem vencerá? Vilões articulados e naves de combate. Minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos ao canal Bonecópolis. Aliás, bem-vindos de volta se essa não é a primeira vez que vocês vêm. Tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. Bom, o vídeo de hoje ele vai ser reflexivo. Aliás, eu tenho feito muitos vídeos reflexivos, né não? Mas eu acho interessante porque é um tema que eu já queria falar há algum tempo e ele está presente na história de todo colecionador da minha idade, né? É uma coisa que está presente, esteve presente em toda a minha vida, pelo menos quando eu era criança. Quando eu era criança, adolescente, era mais presente. Mas ainda existe. E eu acho legal a gente falar sobre o seu auge e o seu desaparecimento, praticamente, né? Então hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os comerciais de TV. Nós que crescemos nos anos 80, 90, nós fomos marcados por muita coisa que nos foi passada em termos de gostar de muitas coisas, né? Aqui no canal você vê todas as franquias que eu já falei até hoje. É muita coisa, realmente eu gosto de gostar e de repente eu acabar adquirindo, não só na infância, mas agora também depois de adulto, quando eu tive na época. Havia uma coisa que impulsionava a gente a adquirir, que eram os comerciais de TV. A gente era sempre o mesmo esquema praticamente. A gente estava assistindo alguma coisa na TV, um seriado, um desenho, não demorava a aparecer um comercial de TV, um intervalo comercial. A humanidade tem um defensor. Giban, o policial de aço. E eu sempre vou dizer isso. O boneco, ele é, sem dúvidas, o brinquedo mais, pra mim, mais interativo que existe, porque... E ele te impulsiona a criar histórias. Um comercial de TV que te impulsionava, te ensinava a criar histórias, de certa forma, né? E um dos meus maiores prazeres é quando tem que fazer um vídeo sobre comerciais, pesquisar esse tipo de comercial. Porque a gente que tem memória afetiva bem, sabe, ela acaba impulsionada porque a gente, tipo, é como aquela música que você lembra a letra, lembra a melodia, lembra algumas coisas do clipe, mas você não vê há muito tempo e você vai procurar pra rever. E tá a letra lá, tá a música lá toda. E eu tive o prazer de, ao longo todos esses vídeos que eu já fiz até agora no canal, eu tive a oportunidade de revisitar muitos clipes, né, comerciais, né? E era basicamente como eu me lembrava, né? Quer dizer, eles pareciam mais longos nas minhas lembranças. E eles me influenciaram de várias formas, na verdade. Tanto é que, se vocês pararem pra pensar, vou puxar aqui pela memória, tem o vídeo dos SOS Comandos. Como era a abertura dele, né? Que era uma abertura com cena de ação e tal. Tudo aquilo ali foi pensado num comercial de TV. Eu pensei realmente num comercial de brinquedos quando eu tava fazendo aquilo ali. E o feedback foi bem legal, a galera gostou, especialmente a galera das antigas, porque com certeza elas se identificaram com aquilo ali, né? E isso é legal. Eu tive a chance de fazer alguns vídeos recentes, não só pro canal, para outros lugares, que tinham essa mesma pegada. Então, pra mim foi legal. Existem outros vídeos inclusive no canal que tem essa temática. Eu acho que o vídeo do He-Man também tinha isso. Haviam dois tipos de comercial que eram feitos aqui no Brasil. O primeiro exemplo é quando eles não faziam o comercial. Eles basicamente adaptavam um comercial estrangeiro. Pegavam as imagens e simplesmente jogavam o texto em português, uma dublagem em português, né? Temos aí o exemplo do comercial de Cavaleiro do Zodíaco, que foi uma adaptação do comercial em espanhol, que eu já tinha mostrado aqui lá ano passado no vídeo de Cavaleiros. Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodiaco. Cáncer, son los guardianes del universo. Os Cavaleiros do Zodíaco. Virgem, são os guardiães do universo. O outro exemplo é quando o comercial era produzido aqui no Brasil. Até porque as coisas que eram vendidas eram produzidas no Brasil. O comercial do Jaspion, por exemplo, da Glaslit, que toda a linha foi produzida basicamente no Brasil, adaptada, né? Então o comercial precisava ser. Jaspion vai enfrentar seus maiores inimigos. Você perdeu, Satanás? O fantástico da Glaslit. Obviamente foi importante. Aliás, eu acho que todos os comerciais da Glaslit de heróis japoneses foram feitos no Brasil. Então é muito curioso ver como é que os caras faziam esses comerciais.
Esse modelo de comercial é uma herança que nós temos da forma de fazer a venda de brinquedos, não só bonecos, brinquedos em geral, por exemplo, dos Estados Unidos. E lá eles fizeram meio que o caminho inverso, porque por muitos anos lá foi proibida essa publicidade infantil mais, né? E acho que a partir dos anos 80 isso foi revogado, e aí houve aquela enxurrada. Aqui houve mais, há alguns anos aqui no Brasil, existe uma preocupação maior com a publicidade infantil, né? Com ela sendo potencialmente abusiva. E é bom que a gente esclareça um pouquinho esses pontos pra galera. Eu vou tentar não me perder aqui em termos técnicos para vocês não ficarem muito entediados ou coisa assim. Mas vamos lá. O Código de Consumidor ele já previa algumas coisas para que essa publicidade infantil ela fosse regulamentada de forma a não prejudicar a criança em alguns pontos, né? A questão é que essa publicidade, segundo o código, ela não pode ser abusiva, ela não pode apelar para medo, para superstição, até porque a criança em certa idade ela não tem o discernimento para fazer um julgamento, né? E mais do que isso, influenciar no consumismo desenfreado, que é uma coisa extremamente perigosa. Então foi aprovada essa lei que regulamenta de muitas formas. Na verdade, ela proíbe que ela seja direcionada para criança especificamente. Não se proíbe a venda do produto, mas sim o direcionamento que é feito e a forma como ele é feito. Tendo isso em mente, é bom derrubar alguns mitos atualmente. Por exemplo, um que é muito vigente é o fato de que isso foi responsável pelo fim pela quase extinção praticamente da programação infantil na TV aberta. E não foi bem assim. O que acontece é que, paralelamente à aprovação dessa lei, houve também uma mudança no consumo, porque muitos canais abriram mão de sua programação infantil para criar canais exclusivos para isso nas plataformas digitais e nas TVs a cabo. Então tem muito mais a ver com o aumento do uso da internet e o aparecimento da TV a cabo, né? Então da próxima vez que você quiser demonizar a Fátima Bernardes pelo fim da TV Globinho, não faça isso. Para não dizer que é só no Brasil que isso acontece, vamos estar, por exemplo, nos Estados Unidos, que enfim, foi onde a gente herdou esse modelo, né, de publicidade infantil, que lá é regulamentado não por uma, mas por duas agências, a Federal Communication Commission e a Federal Trade Commission, certo? E eles estabeleceram alguns conjuntos de leis que são muito importantes para eles, nesse sentido de regulamentar. Vou ler aqui para vocês não se perderem e nem eu. Bom, primeiro, o limite de 10 minutos e 30 segundos de publicidade nos fins de semana. Em dia de semana, isso vai para 12 minutos. A proibição de exibição de programas comerciais, ou seja, o programa de TV que é feito para vender. E também o fim do merchandising testemunhal, que é o que? É aquele momento em que o programa para a pessoa vender um produto, né? Você vê muito até hoje isso na TV aberta, e como vê, né? Além do Brasil, dos Estados Unidos, países como Alemanha, Argentina, França e Inglaterra também têm suas próprias leis para regulamentar, né, essa propaganda. Na Inglaterra, por exemplo, tem uma lei que proíbe o uso de mascotes na TV e o uso de efeitos especiais em certos produtos para que não dá a entender que ele faz mais do que ele realmente oferece. É interessante isso. A gente cresceu sendo muito... Não vamos... Temos que ser sinceros. A gente adora tudo isso que a gente coleciona. O nosso apego a tudo isso, a infância, a nostalgia é muito grande. O canal aqui, ele sempre mostrou isso, né? Inclusive fazendo artifício de mostrar os comerciais de TV, porque era uma coisa que ficava na memória da gente. Só que a gente hoje questiona essa publicidade infantil quando sendo regulamentada ou proibida para as crianças, e a gente nunca parou para se perguntar se de alguma forma isso nos influenciou a ter esse apego. Eu tiro isso pelas pessoas que são um pouco mais velhas que nós, que eram crianças dos anos 60, 70, que não eram tão bombardeadas quanto nós fomos. Eles acham meio que graça do nosso apego, né? E eu pergunto se eles seriam diferentes se a publicidade fosse igual à nossa. Talvez fosse bem diferente, né? É bom que se diga também que no ano passado o Ministério da Justiça abriu uma consultoria pública para reavaliar essa lei, né? Então, assim, eu não sei se vai haver alguma mudança daqui para frente, a gente não sabe. Eu adoraria que as coisas fossem como antigamente, que voltassem os comerciais e tudo. Mas desde que esses comerciais talvez fossem mais direcionados para pessoas como nós, que somos colecionadores. Até porque muito que é consumido em lojas hoje é a gente que compra, não é tanto criança, né? É claro que elas compram, mas o público meio que se dividiu, o consumidor. Então eu acho que se voltasse, seria ótimo que fosse uma coisa regulamentada, que garantisse
a integridade da criança. Só pra deixar bem claro, eu não me arrependo das coisas que nós vivemos naquela época. As lembranças são muito boas, né? Tem toda a questão do consumismo, tem, mas nós, a nossa geração, viveu algo muito bom. Que as partes boas, a nostalgia, as histórias, as memórias que temos pessoais, são as coisas que a gente deve celebrar, entendeu? E se eles proporcionaram algo de bom, então valeu. Se é pra regulamentar hoje, beleza, mas não vou me sentir culpado pelo que eu vivi, não. Foi muito bom. Tenho que admitir isso e deixar bem claro. Não dá mais para fazer as coisas como antigamente. Na época dos nossos pais foi de uma forma, na nossa época foi de uma forma, e agora está sendo feita de outra. Isso é uma progressão natural, não é uma forçação, uma imposição. É preciso de tempos em tempos reavaliar a forma de fazer as coisas. O comercial de TV, a publicidade infantil, a publicidade, aliás, não ser mais direcionada para o público infantil, por motivos que já expliquei aqui, ela é necessária, é um fato. Isso não muda o que a gente gosta, não muda o que a gente faz, mas nada impede de a gente encontrar mais pra frente formas melhores de fazer isso. Quanto a mim, eu vou praticando das muitas formas essa minha nostalgia influenciada por coisas como esses comerciais e os personagens que eram representados nelas. Agora eu quero ouvir de vocês, né? Eu falei tantos comerciais aqui, mostrei alguns. Teve aquele que marcou mais vocês, assim, aquele que você viu na TV e você ficou... Sabe, eu sei que teve, né? Você tem mais ou menos a minha idade, ou um pouco mais novo, um pouco mais velho. Deixa nos comentários, deixem também o like de vocês, se gostaram desse vídeo. Se estão gostando do conteúdo, se inscrevam também. Muito obrigado pela visita, a participação de vocês é muito legal aqui sempre. Até o próximo vídeo, aqui no canal Bonecópolis.